me congratulando com o espírito democrático de Vossa Excelência, senador Humberto, que abriu um amplo diálogo sobre essa matéria relevantíssima para todos nós, porque diz respeito a aumento tributário. Eu quero falar sobre a alíquota sobre as bebidas quentes, em especial sobre o vinho e a aguardente. Começando por lembrar, senhor presidente, senhor relator, que nós não estamos em época de fechar fábricas. Nós não estamos em época de extinguir fontes de emprego e renda, o que já vem acontecendo em setores de várias naturezas. Nós estamos, sim, em época necessária de estímulo à produção de empreendimentos que gerem renda, emprego, tributos. No entanto, com esta medida provisória que nós estamos aqui hoje examinando, ela vem na contramão deste esforço aos setores produtivos. O governo quer asfixiar alguns setores e principalmente o setor do vinho. E eu quero lembrar desde logo, senhor relator, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de vinhos do Brasil. O Rio Grande do Sul produz 90% do vinho brasileiro, como também é um estado altamente produtor da cachaça, como o estado do senador Humberto Costa, tem belas cachaças famosas, que são importadas para a Europa, inclusive os alemães gostam muito da nossa caipirinha, que todos sabem aqui. Então o vinho é um produto altamente sensível, também pela concorrência que sofre atualmente de vinhos estrangeiros, especialmente do vinho chileno, do vinho argentino. E é por isso, senhor presidente, senhor relator, que nós precisamos rever. Eu estive em Caxias do Sul no fim de semana e é o que mais me perguntavam. E Caxias do Sul não é o município maior produtor de vinhos. Os municípios maiores produtores de vinho do Brasil são Bento Gonçalves e Flores da Cunha. E tem municípios que vivem exclusivamente da produção de vinho. Município de Pinto Bandeira, por exemplo. Garibaldi, que vive da produção de espumantes. E nós estamos ameaçados, senhores senadores, da extinção de várias vinícolas. Tenho certeza que não só do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, que produz, de Pernambuco, que vem incrementando extraordinariamente lá no Vale do São Francisco, inclusive com vinícolas que se estenderam do Rio Grande do Sul também para o Vale do São Francisco. E eu mandei buscar hoje da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que é um órgão oficial do governo, e que me mandou esses dados. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, a produção de vinhos e derivados corresponde a quase 40% das riquezas produzidas pelo setor de bebidas do Estado. O setor vitivinícola é responsável pelo dobro, vejam a comparação, pelo dobro da geração de emprego e renda das empresas de energia. Repito outro dado aqui que precisa ser sempre bem repisado: 90% da produção brasileira de vinho é realizada no Rio Grande do Sul. Esse aumento da alíquota de 700% era 1000%. Com sensibilidade, o senador Humberto já reduziu um pouquinho, reduziu para 700%. Onde 20 mil famílias produtoras de vinho estão exatamente na região serrana do Rio Grande do Sul. A cidade de Garibaldi, localizada na Serra, a 112 quilômetros de Porto Alegre, é hoje responsável por cerca de 50% da produção de espumante do Brasil. E espumante, sabe os senhores, é um vinho. O Rio Grande do Sul foi responsável por 56,5% da produção de uva no Brasil em 2014. Equivalente a
812.537 toneladas. Essa produção, por sua vez, é muito concentrada na micro-região de Caxias do Sul, que responde por quase 80% da uva gaúcha e, por isso, realiza uma das exposições, uma das festas mais concorridas do Brasil, que é a Festa da Uva, e que será agora no mês de fevereiro, sabe-se lá com que clima, principalmente se for mantida esta alíquota absurda. Será uma festa triste. A maioria das empresas vinícolas do Rio Grande do Sul, 85,8%, tem até 9 funcionários, o que equivale a pelo menos 85% delas são micro ou pequenas empresas. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho, que tem sede no Rio Grande do Sul, existem 545 vinícolas ativas registradas no cadastro vinícola. E 64% das vinícolas que produzem vinho de mesa indicaram atuar na faixa de até R$ 7,00 a garrafa de 750 mililitros. 60% das vinícolas até R$ 15,00. Para espumantes, 1/3 das vinícolas atua entre R$ 16,00 e R$ 30,00. E eu sei que alguns senadores e senadoras que estão aqui conhecem, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, que hoje é um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul. O deputado Maldaner conhece. Depois do município de Gramado, que é o município mais turístico do Rio Grande do Sul, o segundo município mais turístico do Rio Grande do Sul é Bento Gonçalves, que possui o Vale dos Vinhedos, onde estão concentrados numa vasta região 32 vinícolas, que só produzem vinho com selo de qualidade. Pois todo este cenário, senhores, está ameaçado. E isto que o dado principal eu não havia expendido até este momento, 57% é a carga tributária sobre o vinho. 57%. E o governo quer agora impor um aumento de 700% na alíquota do IPI, quer dizer, querem acabar com o vinho do Brasil, querem acabar com o vinho do Rio Grande do Sul, querem gerar desemprego, renda, num estado que já vive grandes dificuldades, o que é de conhecimento público, que é o estado do Rio Grande do Sul. Então, por tudo isso, senhores senadores e senadoras, eu estou aderindo ao destaque para a votação em separado da emenda 2 do deputado Gergen e da emenda 29 em separado da senadora Marta Suplicy, que é simplesmente pela supressão do artigo 1º dessa medida provisória. Com relação à cachaça, o senador Humberto já baixou para 17% e, ao que se ouve, já se tornou mais razoável. Mas o vinho, ainda a 7%, é insustentável. E aí eu fico pensando que contradição, qual é a vantagem do governo, se o governo vai extinguir uma grande quantidade de vinícolas, portanto vai deixar de arrecadar, e vai arrecadar apenas daquelas que restarem, que sobreviverem, mas isso não corresponde ao que é hoje o montante de vinícolas. É uma coisa extremamente contraditória, é um absurdo. Então, senhores senadores, pela supressão do artigo 1º, que poupemos uma indústria importante do Brasil e particularmente importante para o Rio Grande do Sul, numa época em que poucas pessoas já conseguem tomar vinho, os restaurantes estão quase vazios no Brasil inteiro. E é muito difícil ver-se sobre a mesa de um restaurante uma garrafa de vinho, porque os valores estão muito altos, a crise está aí. Então, é essa a minha ponderação e o pedido. Vamos suprimir esse artigo 1º, vamos poupar, vamos impedir que milhares de famílias fiquem desempregados, que alguns municípios percam a sua finalidade de produção com aqueles que eu citei no Rio Grande do Sul e certamente lá no Alto São Francisco, no interior de Santa Catarina, no interior da Bahia. Era isso, senhor presidente.